Por que nós brigamos? Qual a razão de termos tantas brigas nas nossas vidas, sejam elas verbais ou corporais? Eu sou o Luciano Júnior do Performance Fantástica e existem basicamente dois tipos de briga. A briga verbal, em que nós brigamos com outras pessoas através de palavras, falamos palavrões, falamos coisas erradas, humilhamos os outros, tudo através das nossas palavras. E o outro tipo de briga, que é aquele mais o corpo a corpo, né? A briga corporal, é o murro, é o tapa, é o chute. Basicamente são esses dois tipos que englobam os tipos de briga. Briga verbais, em que utilizamos as palavras para brigar com outra pessoa, ou briga corporais, onde usamos o corpo, usamos a nossa força para brigar com outras pessoas. Mas a grande pergunta é, por que nós brigamos? Por que a gente briga por coisas? Por que a gente tem essa coisa de brigar pelas coisas que a gente quer? E quando eu falo brigar, não brigar no sentido de lutar, aquela luta, vencer todo dia, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus desejos, não. Mas brigar mesmo, gritar com o outro, reclamar com o outro, às vezes bater no outro. Por que a gente tem esse tipo de briga? E não importa, a briga ela tem sempre um objetivo, é resolver um problema. Não importa o que aconteceu, toda briga tem um único e simples objetivo de resolver um problema. Então, os mais diversos problemas. Pode ser que você não goste da outra pessoa, então isso para você é um problema. Então você resolve xingar, você resolve humilhar ela, ou de repente ela fez algo errado com você, ela falou uma coisa errada de você, ou ela te bateu sem querer e você briga com ela. Ou então ela roubou o seu lápis, comeu o seu lanche, não importa o que foi que aconteceu. Ou sei lá, ela bateu no seu carro, no trânsito, você estava lá, sinal vermelho, ela estava muito rápida, não conseguiu frear, bateu no seu carro ou qualquer coisa, derrubou você da moto, não importa. Todas as brigas elas tendem a querer resolver um problema. É um problema que aconteceu e agora você quer resolver. Só que para resolver esse problema, você usa a briga, você xinga o outro, ou você bate no outro para tentar resolver o problema. E onde está o problema quando a gente briga dessa maneira? Quando a gente tenta resolver nossos problemas dessa maneira? Está em que a gente acha que a força resolve todas as coisas. A gente pensa, a gente acha e acredita que a força ela resolve todas as coisas. Seja a força daquele que fala mais alto, daquele que fala mais forte, seja a força daquele que bate mais forte. Mas para entender por que a gente fazia isso, a gente precisa primeiro voltar no tempo das cavernas. Lá antigamente, Homo sapiens, toda aquela cultura que tinha. E sim, naquela época, o homem mais forte mesmo, sobrevivia, era quem sobrevivia. Era ele que conseguia lutar contra um leão, era ele quem conseguia fugir das coisas, bater nos outros, brigar, sei lá, pela comida, brigar por tudo. O mais forte vencia. Quem tinha mais força, naturalmente, vencia. Só que o problema é, os tempos mudaram, os tempos foram evoluindo, nós hoje temos mais liberdade para ir e vir, para fazer muitas das coisas que a gente nunca podia. Você pode até dizer, Luciano, mas eu não posso fazer tudo que eu queria. Tudo bem, mas certamente você pode fazer muito mais do que podia ou alguém podia há alguns anos atrás. Nós também hoje temos mais segurança e por mais que a gente tenha os problemas que a gente tem com assaltos, com tudo mais, com a bandidagem, enfim, ainda assim nós temos mais segurança do que há muitos tempos atrás, onde um leão podia aparecer aqui e me comer, onde hoje, se eu tiver dinheiro, eu posso me proteger, posso colocar uma casa com um muro alto, cerca elétrica, câmeras, e antigamente eu não tinha essa possibilidade. Hoje também nós temos as redes sociais, onde podemos compartilhar o que está acontecendo com a gente, o que aconteceu conosco, podemos xingar mais pessoas, brigar com mais pessoas usando a parte verbal através das redes sociais. Só que os tempos mudaram e a força, aquela força que antes resolvia todos os problemas, hoje não resolve mais. É o exemplo do pai e do filho. Antigamente, o pai batia no filho e repreendia ele com força, com violência, e isso funcionava. Isso funcionava para o filho, isso funcionava para a vida dele. Hoje em dia, talvez isso não funcione. Hoje em dia o filho sabe que ele pode ir lá procurar o conselho tutelar, que ele pode reclamar alguém. Hoje em dia as crianças estão cada vez mais querendo se impor. Então os tempos mudaram. E a gente não pode querer colocar a cultura de centenas de anos atrás e querer empurrar na de hoje como se ainda funcionasse, como se a metodologia que antigamente funcionava ainda funcionasse hoje, porque não funciona. Mas se não funciona essa metodologia, o que a gente, o que eu, o que você pode fazer? É simples. Duas coisas muito simples. Primeiro, você vai ensinar as pessoas pelo exemplo. Quando você quer ensinar as pessoas, quando você quer deixar sua mensagem, ou quando você quer resolver um problema, ensine a elas pelo exemplo.
ensine elas pelo exemplo no exemplo do pai e do filho, não dizer filho, sei lá, não se envolva com drogas, não beba Coca-Cola, se alimente bem, coma vegetais, coma frutas. Não simplesmente dizer, mas fazer. Seu filho vendo que você não bebe refrigerante, que você não utiliza drogas, que você come muitas frutas, muitos vegetais, vai ter uma alimentação saudável. Isso vai fazer ele querer fazer o mesmo, porque a gente aprende pelo exemplo. Se você quer que as pessoas sejam mais educadas no dia a dia, seja mais educado no dia a dia com as pessoas e elas vão te retribuir isso aos poucos. Outra maneira é resolver esses problemas pela conversa. Eu sei que nem sempre dá, nem sempre todo mundo quer conversar, mas tente ao máximo e faça o máximo para resolver seus problemas pela conversa. Mas uma coisa importante você saber aqui, a única maneira de resolver um problema pela conversa é quando as duas partes estão interessadas em conversar. Se uma das partes não está nem aí para conversar, nem para resolver o problema pela conversa, não adianta. Mas tente ao máximo resolver e conversar com outra pessoa e resolver seus problemas através da conversa. E o mais importante, se impor não pela força, mas pela sabedoria. Se você for analisar em todas as civilizações antigas, você vai encontrar a figura de um guerreiro e a figura de um sábio. Essas duas figuras vão estar lá presentes. É o que um cara chamado Yang colocou como arquétipos. São figuras que estão presentes em várias civilizações. E uma das figuras que estão presentes é a figura do guerreiro, aquele cara que luta, e a figura do sábio. Então o que é que eu sugiro a você? Que a partir de agora, você não se imponha mais pela figura do guerreiro, o cara que carrega a espada com a armadura e vai pra luta e mata todo mundo e ganha a guerra, mas pela sabedoria. Antigamente, era ele quem os próprios guerreiros iam atrás. Os próprios guerreiros iam atrás do sábio para entender como eles podiam ser melhores guerreiros, para ter melhores ideias. Os reis, as rainhas iam pedir conselhos aos sábios. Então, o que eu quero dizer a você é que eu quero que você possa utilizar uma sugestão, se imponha e brigue com as pessoas e resolva seus problemas, não pela força, mas pela sabedoria. Eu te garanto que isso vale muito a pena, isso domina muito mais o mundo, isso melhora muito o mundo, melhora mesmo, de verdade. Não brigue, a vida é tão maravilhosa. Evite as brigas, às vezes a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. É deixar as coisas lá e evitar brigar, evitar se desgastar falando coisas que você talvez se arrependa no futuro. Às vezes, deixar quietinho lá é a melhor coisa que você pode fazer. Se você está vendo isso em qualquer outro lugar, fora do meu blog, performancefantastica.com.br, dê uma passada lá, veja os outros vídeos, comente, compartilhe, enfim, interaja comigo. E não se esqueça, para ser uma pessoa fantástica, você precisa de uma performance fantástica.